América do Sul, século XV. Em apenas algumas décadas, os Incas constroem o maior império do mundo. Na Europa fala-se de um país com fabulosas reservas de ouro, algures nos Andes. Adorados como reis divinos, os Incas reinam sobre um império de 10 milhões de pessoas, desde as íngremes terras altas dos Andes até aos desertos da costa peruana. A sua cultura permanece um mistério até hoje. Muitos dos seus aspectos continuam a levantar questões e enigmas aos investigadores. Quem era este povo extraordinário? Os seus reis viam-se como filhos do sol. Acreditavam que o seu império seria eterno, até à chegada dos conquistadores espanhóis, que iria mudar tudo. Filhos do Sol. Este é o conquistador Francisco Pizarro. Não desistirá até encontrar o país chamado Biru, com os seus fabulosos tesouros em ouro. Mas em maio do ano de 1527, quando desembarca na praia da Ilha de Galo, no norte da América do Sul, a situação parece desesperada. Pizarro perdeu muitos dos seus homens. Os sobreviventes estão exaustos. A sua ganância pelo ouro há muito deu lugar à luta pela sobrevivência. Um novo navio de abastecimento deverá chegar para salvá-los. Pizarro insiste numa última tentativa. O conquistador espanhol não imagina o que o espera no Novo Mundo. O Império Inca, o maior e mais poderoso Estado do continente americano. A sua história começa no século XV, com um homem determinado a mudar o mundo. Pachacútec. Pachacútec assume o poder e proclama a sua posição divina como filho do deus Sol Inti. Uma descendência que, a partir daí, todos os governantes incas reclamarão para si próprios. O seu império expande-se rapidamente. Os incas subjugam mais de 200 tribos. Em breve governarão um império de 10 milhões de pessoas, de forma corajosa, impiedosa e eficaz. Inca armies were incredibly numerous in terms of soldiers, 50,000, 100,000 and even more in certain cases. So it was a huge strength. The most successful Inca ruler is probably, an Inca conqueror, is probably Topa Yupanqui, Pachacútec's son, who has conquered tens of thousands, hundreds of thousands of kilometers square. You can compare him to Genghis Khan or Alexander the Great, both for the size of what he has conquered and the quickness of his conquest. Em apenas 80 anos, os Incas conquistam uma área que se estende desde os atuais Chile e Argentina, através de toda a extensão da Cordilheira dos Andes até ao Equador. Uma gigantesca rede de estradas com 2 vias principais e muitas estradas secundárias percorre o Império. No seu cruzamento encontra-se a capital, Cusco, com a Coricancha, o Templo Dourado do Sol, um lugar que os Incas proclamam o centro do mundo. Até hoje, os Incas permanecem envoltos por uma aura de mistério. As provas escritas da sua cultura e história só foram transmitidas desde o tempo de Francisco Pizarro. O que causou a sua ascensão meteórica? Que papel desempenharam os seus governantes? Pachacútec regressa à capital após mais uma campanha vitoriosa. É aclamado como um deus. Acredita ser todo-poderoso, sobre-humano, inviolável enquanto governante. É assim que os seus súbditos o veem, nem lhes sendo permitido olhar o rei divino nos olhos. When the new Inca accessed the throne, he changed of essence. He was not a human being anymore. He was the son of Inti.
the sun god, which makes him a kind of god himself, or semi-god. He could speak to the god and to the other wakas, which was very important for maintaining balance in the world. In anthropology, we call this kind of ruler a divine ruler, the divine kingship, which is very different from, for instance, European monarch, who ruled by divine grace, but not by divine descent. 3 filas de paredes feitas de blocos de granito com várias toneladas, empilhadas até 12 metros de altura, cortadas e polidas por milhares de trabalhadores e transportadas a partir de pedreiras. Hoje, o complexo de templos de Sacsayhuaman, sobre Cusco, é um testemunho único da arquitetura inca. Sí, hay muchos secretos alrededor de Sacsayhuaman. Se conoce muy poco todavía el sitio. No sabemos cómo han podido trasladar esos bloques de piedra tan grandes y poner uno encima de otro. Construídas sem cimento nem argamassa, as pedras estão tão perfeitamente ancoradas nas paredes que nem mesmo uma lâmina de faca caberia no meio. Feitas por medida para um baluarte impenetrável que também serviu de local de culto, ou foi concebido como tal logo desde o início. Pachacútec quería mostrar el poder de los incas, el poder de la religión, de los dioses, crear un adoratorio más grande que el Coricancha y tener un lugar más grande, más espectacular, con muros que pueden estar mostrando a sus deidades, como el rayo, como el agua, como el puma. A misteriosa combinação entre o espiritual e profano, domínio e religião, parece ser prática comum entre os incas. Por todo o império erguem-se novos edifícios, muitas vezes em locais extremamente inacessíveis. O propósito que serviriam estes edifícios gigantescos ainda não foi completamente esclarecido. Por que se deram os incas a todos estes esforços? E porquê nestes lugares? Hoje em dia, os investigadores assumem que maravilhas arquitetónicas, como o lendário Palácio Real de Machu Picchu, refletem sobretudo as crenças religiosas dos incas, remontando aos seus mitos fundadores. No início só havia escuridão e caos, até que o Criador fez as estrelas, a lua e o sol. O deus Sol, Inti, escolheu os incas como seus filhos. Como filho de Inti, o rei inca deveria governar na terra e transformar o caos em ordem, tal como o Criador no céu. O poderoso culto do Sol é a base da ideologia de Estado. As ações do rei são baseadas nos velhos mitos. The Inca developed in an Andean culture that had this concept of the Huaca. That's a special place, springs, rocks, mountains, streams, and so forth. And each one of these were imbued with certain power. And then the Inca took that concept and they made it a little more sophisticated, and they turned it into a state religion that, in their view, justified their conquest of the Andes. Huacas é o nome que os incas dão aos seus imponentes santuários naturais, presentes em todo o seu império como marcos dos deuses. A cerca de 100 km de Machu Picchu, a antiga cidade inca de Choquequirão situa-se a uma altitude superior a 3.000 metros. Pachacútec mandou construir os seus templos e palácios talhados verticalmente nas rochas. O caráter sagrado era o fator decisivo para a escolha do local. Quando os primeiros arqueólogos descobriram os socalcos na íngreme encosta ocidental, na década de 1970, encontraram um mosaico inesperado. 24 figuras de lamas, em ardósia branca embutida nas paredes de pedra. Yacaná, o lama, é considerado um animal sagrado pelos incas, que o veem no céu como uma constelação. Pachacútec não deixou nada ao acaso neste local. Mandou mesmo remover
todo o topo de uma montanha e transformá-la num enorme planalto, para poder contemplar o panorama. They choose specific places with sacred mountains and they adapted the architecture to the nature and not imposing architecture on nature, which is very different. This is what we call it landscape architecture. You have examples at Machu Picchu, you have examples at Choquequirao, when everywhere you look, you see, wow, this is wonderful point of view, this is also. This is because it has been thought that way by the Incas in order to worship this environment and to create a kind of scenario for the emperor himself as the center of the ceremonies to communicate with all this landscape. Os cálculos astronómicos mostram que em Choquequirao, no solstício de verão, o Sol nasce exatamente atrás do glaciar de Yanacocha, venerado pelos Incas. Em 1470, os Incas conquistam um estado após o outro. O seu próximo destino é o reino costeiro do Ximo, com a sua metrópole Chan Chan. A abordagem segue uma estratégia simples: cooperação ou guerra, submissão ou morte. Começa com uma oferta de tomada pacífica, apresentando presentes preciosos ao rei de Ximo. Em troca, os Incas exigem edifícios para a sua administração, artesãos e homens para o serviço militar como tributo. Sabendo da superioridade militar dos Incas, muitos chefes tribais submetem-se sem hesitar, abdicando do seu poder em troca dos privilégios oferecidos. Contudo, o seu domínio até então independente é absorvido pelo Império Inca. La expansión inca significó una opresión y un destrozo de las sociedades que vivían autónomamente. El caso de las diferentes sociedades que estaban desde Tumbes hasta el sur del Perú, que tenían un desarrollo autónomo, autogenerado, propio. Entonces la invasión inca corta este desarrollo y ellos se someten como elementos tributarios. El tributo era la mayor fuerza social que tenían los incas para conquistar a los pueblos. Miguel Conecho dirige as escavações na cidade de Ximo de Chan Chan há mais de 20 anos. Descobriu como os Incas lidavam impiedosamente com os povos que não cooperavam com eles. Os Ximo, famosos pela sua arquitetura e artesanato, eram um povo rico com uma cultura centenária. Quando o Inca Tupac Yupanqui iniciou o cerco à sua capital por volta de 1470. Durante 10 anos, os Ximo resistiram. Finalmente, os Incas cortaram o abastecimento de água. Os orgulhosos Ximo não tiveram outra escolha senão submeter-se perante os Incas. Los incas tuvieron mucho interés de este reino de los Ximú, porque eran especialistas, eran artesanos, eran orfebres, ceramistas y grandes constructores, ¿no? Chan Chan es un ejemplo de la gran arquitectura y planificación desarrollada. Eso significa la importancia de que los incas tuvieron la intención de desplazar y llevar estos especialistas hacia el sur. Os ourives dos subjugados Ximo são levados para Cusco para criar palácios e templos dourados com as suas técnicas. Hoje em dia, quase não restam objetos de ouro do período Inca. Apenas alguns artefactos das culturas anteriores nos dão uma impressão de como o lendário ouro dos Incas poderia ter sido. O seu maior tesouro, o santuário mais precioso de todo o país para o rei Inca e o seu povo, é o Coricancha, o principal templo de Cusco. O enorme disco dourado no seu interior representa a manifestação terrena de Inti, o deus do sol, onde o rei mantém um diálogo com os deuses. Gold war ein Symbol für die Sonne. Es hatte keinen materiellen Wert. Dass es ein Symbol für die Sonne war, erkennt man auch daran, dass es Tränen der Sonne genannt wurde. Und es wurde immer dort eingesetzt, wenn es um den Sonnenkult oder die Sonne ging. Das heißt, der Sonnentempel war innen mit Goldplatten ausgekleidet. Der Inka, der ja Sohn der Sonne war, hat von goldenem Geschirr gegessen. Die Adligen, die Inka-Adligen, die ja auch von der Sonne abstammten, durften Goldschmuck tragen, was anderen Leuten verwehrt war.
Quando o rei Inca morria, o seu poder estava longe de terminar. Como uma divindade imortal, permanecia vivo na comunidade. A sua múmia era um conselheiro indispensável para os vivos. Pachacútec, o grande fundador do Império, permanece assim após a sua morte como um mediador divino entre os mundos. Estas múmias tinham os seus servos que as vestiam e alimentavam. Acompanhavam um soberano vivo nas suas viagens e participavam em festivais. Tupac Yupanqui também se comprometerá com esta tradição como sucessor do seu pai. Também para ele, os conselhos do além serão um guia decisivo nas suas conquistas. The Inca had a very, very special kind of inheritance system where the new emperor did not inherit the wealth, but he inherited the mechanisms of power of the empire. And the new emperor had to go out and get new territory. Otherwise, he could not provide for his faction. The old emperor owned the old territory. His mummy, the actual mummy, was the owner of the previous conquests. And as long as that mummy existed, his clan, his group, had access to that wealth. Para quebrarem a magia dos mortos, os espanhóis iriam mais tarde queimar as múmias de todos os governantes. Aos olhos do povo Inca, foi um inacreditável regicídio. Restos mortais de figuras menos proeminentes foram preservados para investigação e para nos dar uma perspectiva sobre as capacidades médicas das primeiras culturas andinas. Várias descobertas no Museu Arqueológico de Lima mostram procedimentos cirúrgicos elaborados com aberturas de crânio, as trepanações. Lo especial es la trepanación que podemos observar, porque es bastante impactante. Es un cráneo en el cual en algún momento de su vida el individuo sufrió algún trauma. Los curanderos intervinieron raspando el hueso hasta adelgazarlo y el cráneo, el cerebro está cubierto, protegido por una capa. Entonces también se supone que deben haber cortado esta capa, entonces es para liberar presión. Meticulosamente fechados e curados, alguns pacientes parecem ter sobrevivido a este procedimento. Ao examinarem crânios e múmias, os especialistas tentam reconstruir historiais médicos individuais. Este homem terá sido operado antes da sua morte. Tinha entre 30 e 40 anos e era corpulento, com a sua pele enrugada à prova. Foi-lhe colocada uma concha de ostra no peito, presente funerário só reservado às pessoas ricas. Podemos observar la piel y el hueso, sin curar. Creo que no sobrevivió, debe haber muerto por las complicaciones de la intervención. Tupac Yupanqui parece ter seguido o conselho da múmia do seu pai. A campanha no norte foi bem sucedida. Tupac segue ao longo da estrada costeira para Pachacamac, a próxima região que pretende anexar ao seu império em crescimento. Este lugar, em pleno deserto, era sagrado mesmo para as culturas pré-incas, pois era aqui que se encontrava o poderoso oráculo. Agora a sua magia destina-se a servir o novo governante. Investigadores de um projeto conjunto belgo-peruano trabalham aqui há 20 anos. Querem descobrir que significado tinha este local sagrado para o povo antes e durante o período Inca. Para o diretor da escavação Peter Icot, o terreno é uma arca de tesouro rara.
Pachacamac, it's a huge site that was occupied during more than 1,000 years when the Incas arrived. It was the seat of the sanctuary of a powerful god, which was called Pachacamac, and which was a creator god and also an oracle. And Pachacamac holds a special place in the cosmology of the Incas, the way they were seeing the world. As investigações arqueológicas mostram que os Incas preservaram um antigo culto, mas nas condições dos vencedores. No ponto mais alto do complexo, construíram um templo solar para o seu deus principal, Inti, que daí se elevaria sobre o templo do oráculo do deus local Pachacamac. O desequilíbrio de poderes era claro. O oráculo de Pachacamac vive numa cripta no nível mais baixo no templo pintado do período pré-Inca. Regras estritas aplicam-se aqui. Só o sacerdote pode entrar no interior do templo. The priest drank psychotropic beverage and had hallucination, sound, and also visions. And so in that state, which is called utirayai, which means furiousness, he entered the crypt of the idol, which was in total darkness. Em transe, o sacerdote entra em contacto com o Deus. Mas fitar os olhos de madeira de Pachacamac é-lhe proibido. Um Deus com dois lados e duas caras. Pachacamac vê o futuro e o passado, ligando os opostos universais. Os Incas acreditam que é assim que o presente e o mundo vivo são criados. Este lugar sagrado foi completamente tomado pelos Incas. As descobertas do muro dão aos investigadores outra perspectiva sobre os acontecimentos daquela época. Os restos mortais na atual secção de escavação pertenceram a uma instituição administrativa dos Incas. É então que os arqueólogos desenterram ossos de um cemitério muito mais antigo. When the Incas constructed it, there were tombs here, but old tombs. So the Incas didn't care, and they disturbed the tomb. So as you can see it, there is lots of bones not in their position, disturbed by the Incas, who showed no respect for these people that were not their ancestors. Peter Icot e a sua equipa fazem outra descoberta sensacional. Estes são objetos nunca antes vistos em Pachacamac. No arquivo da escavação, um pinguim torna-se a mascote da equipa. Ao longo dos anos, os peritos recolheram aqui inúmeros objetos invulgares, todos eles preciosas oferendas trazidas pelos peregrinos da sua distante pátria. Penas coloridas da Amazónia, tecidos de filigrana, vasos decorados com conchas. The objects that we find are made from materials that come from very far away. So this is a proof that the Incas had succeeded in making the site something very important, and the pilgrimage has known a very important boom at this time. Thousands of people were coming a year at Pachacamac. Os Incas transformaram Pachacamac na Meca dos Andes. Foi assim que tomaram um dos locais mais sagrados do continente sob o seu controlo. Para manterem as tribos conquistadas sob jugo direto, os Incas aplicam duras regras aos seus súbditos. As suas colheitas e força de trabalho devem estar sempre disponíveis para os Incas. Em todo o país são criados centros administrativos para receber os pagamentos de tributo. Os Incas não utilizam dinheiro. Os impostos são pagos em bens.
Cada tributo é meticulosamente registado pelos especialistas de nós. São os poderosos guardiões de dados do Império Inca. Utilizando um engenhoso sistema de cordas coloridas com nós, os chamados quipus, criam estatísticas altamente complexas para todos os assuntos do Estado. El quipu era muy importante para el imperio de los incas, porque al no tener escritura, el imperio como una estructura administrativa necesitaba algún tipo de registro, ¿no? O sea, un imperio no puede funcionar si no hay un registro de los tributos, de la producción, un censo. Mesmo antes dos Incas, os povos andinos usavam cordas com nós como suportes de informação. Mas foram os Incas que os tornaram uma regra governamental, um sistema perfeito para a contabilidade e um instrumento da sua burocracia. Alinhados sobre uma corda principal, cada nó nos cordões individuais representa um valor numérico. Dependendo da posição e da forma como é atado, representa milhares, centenas e dezenas, uma base de dados perfeita. O quipo real é uma peça de exposição. Compila informação de quipos mais pequenos destinados ao Arquivo Central em Cusco. Los quipus realmente todavía son un enigma para nosotros, ¿no? Sabemos por las crónicas españoles que los incas podían leer historias a partir de los quipus, ¿no? Contenían una información histórica de sucesos, de eventos. Esa información lamentablemente se ha perdido y no sabemos cómo poder leer los quipus y entender esas historias que estaban ahí. A arte de ler e tecer quipus era reservada apenas a uma pequena elite. Eram os guardiões de toda a informação recolhida e, provavelmente por esta razão, estavam entre os homens mais poderosos do Estado. Os estafetas assumiam o transporte dos quipus. Através do seu sistema bem organizado, atravessavam longas distâncias na rede de estradas incas no mais curto espaço de tempo. Também entregavam mensagens orais importantes. Em 1493 morre Tupac Yupanqui, o grande conquistador inca. Durante um ano, o povo chorará o seu soberano. Em cada noite de lua cheia e nova, a comunidade realiza o culto dos mortos. A lua simboliza a orientação para a alma do defunto, que parte numa viagem para além do espaço e do tempo, até ao mundo dos antepassados. A transformação terá lugar através de poções, fumo e sacrifícios de sangue. O sucessor de Tupac Yupanqui, o Huayna Capac, irá em breve enfrentar uma catástrofe inesperada. A 900 km a oeste de Cusco, um percurso de filas de 4 buracos estende-se ao longo de 2,5 km. Esta misteriosa estrutura, conhecida como Faixa dos Buracos, parece prolongar-se infinitamente até ao cume do Monte Sierpe. I got a phone call from a fella from the United States who said, "What do you think of that site called Band of Holes?" And I'd never heard of it before. So the next time I was working here, Henry and I came up and we looked around and said, "We really have no idea what's going on. This is a great mystery." Esta estranha formação fascina o arqueólogo Charles Stanis, que contou cerca de 5.000 buracos. Com intervalos irregulares, são repetidamente interrompidos na sua sequência, parecendo formar secções individuais. Para que terão sido utilizados? Cada buraco é limitado com pedras. O diâmetro é de cerca de 1 metro e tem entre meio metro a 1 metro de profundidade.
What's so special about this site is it's unique in the Andes. There's never been anything like this described, and that would be odd because there's plenty of deserts. So this makes it unique, and it really doesn't conform to anything we've ever really discovered before. Os arqueólogos estão perplexos. Poderiam estes buracos ter servido como unidades de medida para uma repartição fiscal? Apenas 4 quilómetros a leste fica o antigo povoado Inca de Tambo Colorado. Estrategicamente localizada na estrada para as Terras Altas, a cidade serve como centro administrativo, sede das autoridades fiscais e como base militar. A ideia de que nas proximidades de tal cidade poderia também ter havido um ponto de contagem para o registro das produções agrícolas não parece ser descabida. Tambo, Colorado is ideally situated, and the Band of Holes is where the valley becomes very narrow, and it's right where people would come up and the agriculture was over. It's on the road, and so to me, my interpretation is that Tambo, Colorado is intimately connected to the Band of Holes as an accounting device. Cada buraco seria uma medida de enchimento para os tributos agrícolas? Ou estariam astrónomos e mestres espirituais em vez de burocratas a trabalhar aqui? Levanta-se a hipótese de que a enorme imagem de uma cobra, um animal de poder sagrado para os incas, terá sido criada aqui com muito esforço. Para lá dos desertos, todos os lugares disponíveis do Império Inca são utilizados para a agricultura. O aumento da produção é fundamental. Para a população crescente e para o enorme exército, é necessário armazenar reservas cada vez maiores. A expansão da agricultura é sistematicamente promovida. Novas culturas de alto rendimento são criadas. Os incas cultivam 3.500 variedades diferentes de batatas e cerca de 250 variedades de cereais e vegetais, tais como feijão e milho, independentemente das alturas por vezes vertiginosas. Andenes, a palavra que significa terraços, ainda hoje dá o seu nome à cadeia montanhosa. Com centenas de milhares de socalcos, os incas transformam encostas íngremes em terras cultivadas. Concentram-se especificamente no estudo das melhores condições de cultivo para as suas culturas. Os incas terão testado com sucesso a introdução de terra de regiões diferentes do seu império em cada nível dos socalcos de Morai. Os excedentes da colheita eram armazenados para situações de emergência. Mas os incas não estão preparados para a catástrofe que se avizinha, em novembro de 1527. Hatung uiwakuna. Chaimi uiwakuna kolke chakiyo kaskaiku. Kanam pachapi ninay kachari. Sin chitapuni tohanisma. Quando o Inca Huayna Capac recebe a notícia da chegada de forasteiros à fronteira do seu império, ignora os acontecimentos dramáticos que em breve terão lugar. Para o Filho do Sol, os recém-chegados não podem constituir ameaça. Após meses de espera na Ilha de Galo, os reforços de Pizarro finalmente chegaram, embora com menos homens do que o esperado. Pizarro arrisca uma primeira exploração no continente e encontra nativos que oferecem ouro para fazer uma troca. É-lhe dito que haverá muito mais do que isso no interior nas montanhas. Agora Pizarro sabe para onde se dirigir. What happened was the Spaniards arrived and the Inca saw them as dirty, useless, and wasn't even a threat. They did not see them as a threat. In fact, the Inca Empire collapsed largely on the hubris of the Inca Emperor, who ignored that threat for too long. Nos anos anteriores à chegada dos espanhóis ao coração do Império, o governante Inca tinha outras preocupações.
rebeliões no norte desafiam o Huayna Capac. O rei ataca-os, mas resta um ponto problemático. Quito vai tornar-se a segunda capital, pois os seus maiores inimigos ocupam o território entre Quito e Cusco. Chachapoyas, os guerreiros do nevoeiro, é o nome que os incas davam aos rebeldes da floresta tropical, cujas terras conquistaram, mas cujo povo nunca conseguiram derrotar completamente. Este é Gran Pahatén, resgatado do deserto e reconstruído de acordo com as descobertas arqueológicas, sem linhas retas nem ângulos retos. Ao contrário dos incas e de todos os outros povos andinos, os Chachapoyas constroem casas redondas para os seus guerreiros, que decoram com padrões em zigue-zague e losangos. Enterram os seus príncipes perto das nuvens no céu, como guardiões eretos das montanhas. A forma como conseguiram colocar os elaborados sarcófagos de barro nestas encostas íngremes permanece um mistério. Os Chachapoyas desenvolveram uma alta cultura independente muito antes da chegada dos incas e tornaram-se mestres da construção vertical. Eis a poderosa fortaleza montanhosa de Cuelap, como provavelmente terá sido. Rodeada por muros de 8 metros de altura e 600 metros de comprimento, é ainda maior do que Machu Picchu, uma fortificação aparentemente inexpugnável. O desfecho terá sido diferente. Em 2008 são descobertos aqui 80 esqueletos de homens, descuidadamente enterrados. Muitos ossos mostram sinais de batalha. Seriam guerreiros Chachapoya apanhados de surpresa pelos incas em Cuelap? Mesmo a enorme fortaleza não terá resistido à superioridade de um exército inca. Após décadas de guerras de conquista, o Império Inca está no auge do seu poder. Os povos insurgentes são castigados, outros são controlados por alianças. Mas inesperadamente surge um inimigo que não pode ser derrotado por exércitos. Silenciosa, invisivelmente, entra sorrateiramente no país. Do México, chegam ao Peru muito antes dos conquistadores. O sarampo, a varíola e a gripe. Dezenas de milhares de nativos morrem destas epidemias desconhecidas. Os seus sistemas imunitários foram incapazes de os combater. As epidemias não param mesmo perante o Inca Huayna Capac. O seu império mergulha na crise mais profunda. Krankheit ist in den altperuanischen Kulturen immer ein Zeichen dafür, dass das Universum in Ungleichheit geraten ist. Und man muss diese Gleichheit wiederherstellen. Und das geschieht in einer Opferreligion über Opfer. Und wenn etwas so Gravierendes geschieht, wie die Krankheit oder der Tod eines Inka, dann steht das Universum Kopf und dann muss man das Wertvollste opfern, was es gibt, Menschen oder Kinder, die natürlich das Wertvollste sind, denn sie sind das Leben. A montanha vulcânica de Yuyayaco, na atual Argentina. Em 1999, a equipa de investigação américo-argentina, comandada por Johann Reinhardt, partiu para o cume de uma das montanhas mais sagradas dos Incas. A uma altitude de quase 7.000 metros, descobrem inesperadamente locais de sacrifício e os corpos de 3 crianças. O ar gelado e extremamente seco da montanha preservou os corpos das crianças nos seus túmulos, mumificando-as naturalmente. Outras descobertas revelam que estas são crianças sacrificadas pelos Incas há 500 anos, num ritual realizado aqui. It was really one of the greatest discoveries of the decade. The state of conservation of these mummies was amazing. They were like little kids sleeping just to get awake. So I think it was
one of the greatest moments for an archaeologist, to see these little kids that are messengers from the past. De acordo com a fé inca, estas crianças foram escolhidas e sacrificadas aos deuses no sagrado ritual Capacocha, para o bem do governante e do Estado. Um ano antes da sua morte sacrificial, as vidas destas crianças começam a mudar. São recolhidas nas suas casas, vestidas com roupas valiosas e ricamente enfeitadas com penas sagradas. Capacocha was the most important ceremony for Inca culture. It was an honor for their families. If one of the kids of the family was chosen, they must laugh, they must be happy, because these children were going to be gods. Altos dignitários acompanham as crianças até Cusco, a primeira paragem na sua longa viagem. As crianças de Yoyayaco encontraram a sua última morada nas câmaras frias do Museu Arqueológico em Salta, na Argentina. Detalhes inesperados foram descobertos quando as suas múmias foram examinadas. O rapaz chamava-se El Niño. As penas distintas no seu cócar marcam-no como escolhido. Tinha 7 anos, estava bem alimentado e, como as análises de cabelo mostram, tinha-lhe sido administrado pasta de coca e álcool antes da sua morte sacrificial, tal como as raparigas de 6 e 15 anos. Estes jovens passaram vários dias em Cusco com centenas de outras crianças. Em cada ritual, os incas determinavam em qual dos santuários do país deveriam ser sacrificados. Numa viagem final, caminharam durante quase um ano até chegarem ao local de destino. Miniaturas e figuras modeladas à semelhança dos altos dirigentes incas deviam acompanhá-los no seu caminho até aos deuses. Estes são objetos de sepultamento encontrados por investigadores em várias sepulturas de crianças. We believe that the children were alive when they get to the summit of the Yoyayaco volcano, and they were put into these little tombs, and they died there because they were asleep. Because of this chicha that was in their bodies, and because of the coldness and the low pressure, they just get asleep and slowly they die. Death for them was not an end, was just a beginning. Cerca de 1000 pessoas, crianças e adultos, terão sido sacrificados aos deuses após a morte de Huayna Capac. Huayna Capac morreu sem nomear o seu sucessor. Uma guerra de sucessão entre os seus filhos irá dividir o país. Vastas áreas são despovoadas pela doença e pela guerra fratricida. Serão necessários 5 anos até que um dos filhos saia finalmente vitorioso desta guerra cruel. Ele e o seu exército recuam para as montanhas de Cajamarca. O seu nome é Atahualpa e a sua hora parece ter chegado. Mas há algo de que não suspeita. Será o último governante inca livre e em breve selará o destino de todo o império. Por essa altura, em setembro de 1532, Francisco Pizarro deixa a costa em direção ao interior com quase 200 homens. Nem sinal do tão procurado ouro. Apenas cidades desertas. O que teria acontecido? Poderá Pizarro confiar nos nativos para o conduzirem ao seu rei?
Semanas mais tarde chegam a Cajamarca. O enorme exército de Atahualpa parece ser avassalador. No entanto, logo no dia seguinte, dar-se-á uma reviravolta histórica na história dos Incas. Atahualpa was very confident in himself. He had a huge army. But those Spaniards arrived, oh strange, oh exotic, you know. Well, let's see what they have to do. He never imagined in a moment that they could try to capture him because he was a secret person. Nobody even looked in his eyes. You can imagine that. But they succeeded in doing it. Depois de quase um ano em cativeiro, Atahualpa acredita que ainda pode salvar a sua vida. Conta com a ganância de Pizarro e propõe-lhe um acordo. Oferece-lhe uma sala inteira cheia de ouro pela sua liberdade. Os tesouros para este gigantesco resgate chegam de todo o país. A sala que os seus súbditos enchem de ouro tem 3 metros de altura. Mas no final, todos os esforços são em vão. Pouco tempo depois, num falso julgamento, os espanhóis pronunciam a sentença de morte de Atahualpa. Foi a coisa mais abjeta que nós espanhóis alguma vez fizemos nas Índias Ocidentais, dirá um cronista mais tarde deste regicídio. A 26 de julho de 1533, os forasteiros executam Atahualpa no seu próprio reino. No último momento, o rei pediu para ser batizado para evitar ser queimado vivo, numa tentativa de salvar o seu corpo para a vida no futuro. Um carrasco irá estrangulá-lo com um garrote. Cerca de 200 milhões de euros. É quanto o dinheiro do resgate recolhido em vão pela vida de Atahualpa valeria hoje. Man kann davon ausgehen, dass die Hinrichtung, so kann man es ruhig nennen, Atahualpas durch Pizarro schlicht Angst als Hintergrund hatte. Pizarro hat in dem Jahr mit Sicherheit gemerkt, dass Atahualpa über einen starken Rückhalt noch verfügte und dass es schlicht keine andere Möglichkeit gab, als den Inka-Herrscher dann doch hinrichten zu lassen, um sich des Imperiums zu bemächtigen. Os espanhóis pilham o ouro restante e destroem locais sagrados por todo o Império, também em Pachacamac. Muitos dos povos outrora oprimidos pelos Incas juntam-se a esta conquista impiedosa em vingança. De acordo com os arqueólogos, Pachacamac é subitamente abandonada pouco depois da pilhagem espanhola. When the Spaniards arrived, they had no fear at all. They entered the crypt directly, they took the idol and they smashed it in front of the crowd. So for all these pilgrims and the Incas and the people that were there, it must have been very traumatic. It was like their god has been vanquished, or that if their god had abandoned them. Mas a cidade em si não foi destruída. Os edifícios permaneceram intactos. Uma estranha descoberta intriga os arqueólogos. Durante as escavações de um templo anexo, encontram salas repletas de oferendas de cerâmica. Surpreendentemente, todos os vasos estão partidos. A datação destes mais de 100 objetos revela que todos remontam ao fim do período Inca. Uma catástrofe enorme deverá ter acontecido e, como mostra a reconstituição, terá sido propositado. Os pedaços estavam espalhados por várias salas. In ancient Andean mine and for the Incas, when you make such beautiful objects, you give life to them. And when you destroy them by smashing them and distributing their parts all over, it's like killing them. So it's really a farewell ceremony, a termination ritual, as we say in archaeology. And what is particularly poignant and dramatic in this case is that this heaven is the last one we have, and it's around the Spanish conquest.
seu poderoso Deus tinha falhado no momento da maior ameaça. No último ato, os sacerdotes celebram o seu fim, deixando apenas fragmentos do seu culto. Pachacamac é abandonada pelos seus habitantes. Em breve, os incas terão de recuar cada vez mais face ao avanço dos conquistadores. O seu império torna-se parte do reino espanhol. Ollantaytambo e Vilcabamba tornam-se o último refúgio dos restantes combatentes incas. A defesa nas montanhas de Cusco apenas adiará o inevitável. A coroa espanhola instala-se definitivamente e os incas ficam apenas com um pequeno reino no interior. 40 anos mais tarde, a última resistência é quebrada. Com a execução do último herdeiro dos governantes incas, o lendário castelo de refúgio de Vilcabamba é também destruído. Os Filhos do Sol conheceram a maior ascensão, mas também a queda mais profunda da história do continente sul-americano. A chegada dos espanhóis veio mudar tudo. A velha ordem e a velha fé já não se aplicavam. Os governantes já não eram divinos. O sol era apenas uma estrela. Sob a dolorosa experiência do domínio estrangeiro, o povo começará a glorificar o tempo dos grandes reis como uma utopia de um passado dourado e criará um mito de um lugar lendário para onde o último Inca fugiu com o ouro dos seus antepassados. Paititi, a cidade perdida nas profundezas da selva. Até hoje, porém, os seus tesouros têm permanecido escondidos dos olhos dos que os procuram. O mundo mágico dos Andes preserva o seu segredo.